Olá, olá, olá! Eu sou o Silvio de Freitas e quero conversar com você um pouco mais nesse vídeo sobre o que é harmonização facial. Antes de falar um pouquinho mais sobre isso, quero aproveitar para pedir a sua interação. Curte esse vídeo aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho, porque assim sempre que tiver um vídeo novo sobre esse assunto ou qualquer outro, você vai ser avisado e você vai ter a oportunidade de estar aqui comigo. Bom, falando um pouquinho mais sobre harmonização facial ou harmonização orofacial, que é um conceito que está na moda, que está em alta, que as pessoas todas estão falando. O que será que é a harmonização? Da onde surgiu isso? Será que foi o brasileiro que inventou esse conceito? É harmonização facial, harmonização orofacial? O que é essa ideia, esse tratamento? É uma técnica? É um protocolo? Quem inventou? Como surgiu? Então quero aqui nesse vídeo ter a oportunidade de esclarecer para você de vez por todas o que é isso, o que é essa tal de harmonização facial. Bom, vamos lá. Eu sou cirurgião dentista, de formação, sou cirurgião dentista, embora algumas pessoas falem hoje assim, você não é mais dentista. Não, sim, sou dentista sim, mas sou um cirurgião dentista que vê a odontologia de uma forma mais ampla. Eu costumo brincar com os meus alunos e com as pessoas, com os nossos colegas, falando, eu faço harmonização, não quero ser, nem ter a pretensão de ser um dermatologista ou qualquer coisa assim, continuo sendo cirurgião dentista, mas um dentista que vê a odontologia de forma mais ampla. Então eu quero pegar daí para começar a conversar com você sobre esse conceito, sobre essa ideia, sobre o que é a tal da harmonização facial ou harmonização orofacial. Lá em 2009, 2010, mais ou menos, alguns cirurgiões dentistas, como eu, começaram a se embrenhar neste caminho que acabou se tornando, nessa jornada, nesse percurso, que acabou se tornando hoje essa grande área, que extrapolou os limites da odontologia, que passou para outras categorias profissionais. Mas isso começou lá atrás, em 2009, 2010, quando o cirurgião dentista começou a fazer os primeiros cursos de uma técnica ou da utilização de um produto chamado toxina botulínica. Tudo começou daí. A toxina botulínica, que algumas pessoas conhecem pela marca comercial do Botox, mas que a gente sempre frisa que o princípio ativo, que o medicamento, a droga, se chama toxina botulínica, e inclusive hoje, alguns artigos mais recentes e algumas publicações têm falado dessa droga como neuromodulador. Então um nome novo aí para toxina botulínica que você provavelmente vai ver, vai ler, vai ouvir falar em alguns momentos, em alguns lugares. Então lá em 2009, 2010, nós cirurgiões dentistas começamos a fazer a aplicação da tal toxina botulínica. E naquela época a gente fazia essa aplicação de toxina pura e simplesmente para correção de dois problemas, ou com duas finalidades muito específicas. Uma para correção do sorriso gengival, que é essa exposição acentuada da gengiva ao sorrir, e uma outra indicação, que é o tratamento ou o controle do bruxismo, ou da DTM, da disfunção temporomandibular de origem muscular. Então aquele paciente que tem apertamento, que aperta demais, tem dor de cabeça, tem dor nessa região, tem o bruxismo, que pode ser de ranger ou de apertar. Então eu comecei e fiz o meu primeiro curso lá em 2009, onde eu aprendi a fazer toxina botulínica para essas técnicas. E ainda de forma muito incipiente, de forma ainda muito rudimentar para a odontologia. E claro que a partir daí já começaram os questionamentos. Cirurgião dentista pode fazer toxina botulínica? É do escopo do cirurgião dentista fazer isso? E esses questionamentos foram nos acompanhando, e muita gente ainda hoje, por incrível que pareça, ainda não sabe que o cirurgião dentista e outros profissionais da área da saúde também fazem esse tipo de tratamento.
Então o start foi lá, 2009, 2010. Começamos a fazer toxina botulínica de forma ainda muito limitada, muito poucos dentistas já faziam esse procedimento, ou começaram a fazer esse procedimento, e a gente usava com finalidades muito específicas. Logo na sequência, é claro que a vontade do cirurgião dentista em oferecer tratamentos mais amplos para o seu paciente fez com que a nossa atuação nessa área fosse se expandindo. Então nós começamos a fazer toxina botulínica com outras finalidades e aí, obviamente, que surgiu a finalidade estética da toxina botulínica ou do neuromodulador, né? Então a aplicação dessa droga, desse medicamento, para corrigir as marcas de expressão mais evidentes, as rugas dinâmicas, né? E a tal da aplicação mais conhecida da toxina botulínica. Na sequência, como um caminho natural, surgiu uma técnica que é complementar à toxina botulínica, que é a técnica de preenchimento com ácido hialurônico. Então, o próximo passo da odontologia foi começar a fazer preenchimentos faciais com ácido hialurônico. Entenda que isso representou uma grande virada na atuação do cirurgião dentista. Porque até então, o cirurgião dentista atuava e trabalhava no âmbito intraoral, dentro da boca. E a partir deste momento, o cirurgião dentista expande a sua área de atuação, expande o seu universo de trabalho e começa a atuar fora da boca, começa a atuar em face. Os questionamentos foram diversos, foram inúmeros, né? Até em âmbito judicial, que graças a Deus, com muita ciência, com muito respaldo e com muita ética, nós combatemos todos esses argumentos e questionamentos, inclusive judicialmente, o que nos respalda da parte legal para fazer esses procedimentos. E em outra oportunidade a gente pode fazer um outro vídeo falando mais dessa parte legal da harmonização para o cirurgião dentista. Mas os questionamentos começaram a acontecer exatamente porque o cirurgião dentista deixou de atuar dentro da boca e começou a atuar na face. E começou a fazer procedimentos extraorais. E o primeiro questionamento foi: é a área de atuação da odontologia? É a área de atuação do cirurgião dentista? E quando vai se buscar lá atrás, na questão legal, no início da formação da odontologia, a gente entende que é sim a área de atuação da odontologia. Que o cirurgião dentista pode trabalhar dentro da boca e na face, dentro de determinados limites. Isso hoje já é muito bem claro no aspecto legal, sendo a área de atuação do dentista da região aqui da raiz do cabelo até aqui o ocioide e da região de tragos para frente. Então isso já não temos mais espaço hoje em dia para questionamento de qual área de atuação do cirurgião dentista pode trabalhar. Portanto, nós começamos a atender e nós começamos a trabalhar fora da boca. Toxina botulínica, a próxima técnica foi os preenchimentos com ácido hialurônico, e aí esta área é tão fascinante, ela é tão apaixonante, ela é tão maravilhosa e significou para nós, cirurgiões dentistas, um desafio tão grande em termos técnicos e de conhecimento e de desenvolvimento profissional que nós não paramos mais. E outras técnicas foram sendo acrescentadas nesta área, ou pelos dentistas que praticavam os procedimentos estéticos de face. Nesse momento, não existia ainda e não tinha sido cunhado ainda o nome harmonização facial. Nós chamávamos lá atrás de estética facial ou de estética orofacial. E aqui eu trago um gancho para ressaltar a importância da odontologia, porque é a única categoria profissional que tem a prerrogativa legal de atuar dentro e fora da boca nos dias de hoje. Ou seja, fazer a reabilitação ou o tratamento intraoral com implantes, próteses, porcelanas, resinas, cirurgia plástica periodontal e assim por diante, todas as especialidades da odontologia, e pode harmonizar, e daí que vem o nome, harmonizar com a face, porque era uma demanda
e um déficit grande de resultado estético para o nosso paciente quando a gente fazia uma reabilitação intraoral com porcelanas, lentes de contato, cirurgia plástica periodontal, implantes, protocolos e assim por diante, e a estética da face, dos lábios, do rosto em volta da boca não estava adequado. Então esse interesse surgiu da demanda e da vontade dos próprios pacientes em que a gente entregasse um resultado estético extraoral ou a moldura do quadro para harmonizar com aquele resultado estético do tratamento intraoral. Então aí fomos acrescentando a essa técnica procedimentos como cirurgias minimamente invasivas, como bichectomia, fomos acrescentando logo na sequência os bioestimuladores de colágeno, produtos que a gente usa com larga escala hoje em dia para estimular a formação de colágeno na pele, né? Fomos acrescentando técnicas como fios faciais e assim por diante. Até lá que pelos anos de 2014, 2015 talvez, surgiu no mercado a primeira denominação ou a primeira menção do termo harmonização facial. Ou à época a gente costumava chamar de harmonização orofacial, exatamente porque vem dessa ideia de harmonizar o rosto com o tratamento odontológico realizado pelo cirurgião dentista. Como esse nome, harmonização orofacial, acabava ficando um pouco mais difícil das pessoas falarem, e daí que veio o termo HOF, provavelmente você já escutou falar, já viu em propaganda de curso, já viu em algum lugar falando HOF, H-O-F, vem exatamente daí, a harmonização orofacial. Mas, para ficar mais fácil e um termo que ficou mais popular entre as pessoas, acabou virando harmonização facial o nome dessa área de atuação. E isso abriu caminho para que outras categorias profissionais também começassem a atuar com mais intensidade nesta área. Por exemplo, biomédicos, nossos colegas biomédicos, profissionais da saúde que não estavam também de cabeça ou mergulhados nesta área, começaram através das suas especializações em estética facial. Então os biomédicos que são permitidos fazer esses procedimentos são chamados de biomédicos estetas, que fazem procedimentos estéticos de face. Começaram então a fazer alguns procedimentos injetáveis. Aí alguns farmacêuticos, também especialistas em estética, né? Os farmacêuticos, que são uma categoria da área da saúde, que também tem uma especialização em estética, começaram a fazer procedimentos de estética facial ou também começaram a fazer harmonização facial. E esse universo só cresce. Eu até me atrevo a dizer que muitos médicos começaram a fazer procedimentos de estética de face, mesmo que não fosse da sua especialidade original, depois desse movimento todo que surgiu na odontologia para valorização e para a realização cada vez mais de procedimentos de harmonização facial ou de estética de face. Portanto, hoje, vários profissionais da área da saúde podem fazer procedimentos de harmonização facial, que são chamados os profissionais injetores, que fazem toxina botulínica, ácido hialurônico, aplicação de bioestimuladores, fios faciais e etc. Para fechar essa ideia aí, então, e a gente entender de uma vez por todas o que é a harmonização facial, ela não é uma técnica. Às vezes alguns pacientes chegam e falam: eu quero fazer harmonização facial, mas eles não sabem exatamente o que é isso. E pensam que a harmonização facial é colocar um monte de preenchedor de ácido hialurônico no rosto. E não é isso. Então, a harmonização facial, no fundo, é a combinação de várias técnicas de tratamentos estéticos para que no final a gente tenha uma harmonia estética do rosto. Então, a harmonização facial não é necessariamente toxina, preenchedor, bioestimulador.
cada paciente vai ter um planejamento diferente daquilo que é necessário para si. Então, dentro deste planejamento e dentro da necessidade de cada paciente, nós podemos eleger as técnicas mais indicadas e bem eleitas para que a gente chegue nesse resultado de harmonia estética de face. Portanto, hoje, a harmonização facial, que aliás é uma especialidade odontológica desde 2019, é a combinação de várias técnicas de tratamentos estéticos de face para que a gente tenha um melhor resultado, um resultado mais harmônico e mais bonito na sua face. Gostou desse conteúdo? Comenta aqui embaixo para que outras pessoas também visualizem, também tenham acesso a esse vídeo e para que a gente possa disseminar cada vez mais a informação correta do que é a harmonização facial. Te vejo no próximo vídeo.